O vidro manipulado, misturado, reaquecido, processado, cristalizado, vira pedra. A descoberta foi feita nesse laboratório do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. O produto sintético pode substituir o mármore e o granito no uso doméstico. O resultado é mais economia e menor impacto no meio ambiente. E olha, se não tivesse contado, você diria que não é pedra? Professor, e os curiosos podem bater mesmo, né? Como é que é a resistência desse material? Sem dúvida. Esse material tem uma resistência mecânica muito similar ao granito, por exemplo. Então a ideia é substituir pedras nobres como mármore e granito para uso arquitetônico. A ideia é que esses materiais sintéticos possam chegar ao mercado competindo em preço com essas pedras naturais como mármore e granito. Uma das vantagens é uniformidade de cor. Às vezes os arquitetos querem uma pedra totalmente branca e não existe no mercado um granito ou um mármore absolutamente branco, por exemplo, ou absolutamente preto, né? Então essa é uma vantagem adicional desses materiais. E ela pode ter a espessura de revestimento somente, né? Como essas pequenas aqui, né? Uma vantagem é justamente isso, é produzir peças de 4 ou 5 milímetros de espessura para revestimento de paredes. No Brasil, nenhuma empresa produz ainda esse material comercialmente. É uma chance do Brasil começar a competir isso no mercado internacional? É justamente essa a ideia. Há uma empresa pioneira no Japão que produz essas peças, mas cujo preço internacional é altíssimo, é elevadíssimo, $500 o metro quadrado dessas peças. A nossa perspectiva é colocar, num breve prazo, isso no mercado, para o consumidor a uns 100, cento e poucos reais o metro quadrado, portanto com enorme vantagem competitiva sobre o produto importado. A Universidade Federal de São Carlos foi a primeira do Brasil a oferecer o curso de Engenharia de Materiais. Isso foi há quase 40 anos. O engenheiro de materiais tem o quê de alquimista? A graça é descobrir novas misturas ou novas funções para o antigo. Se você pensar no vidro, vai lembrar de vários objetos com diferentes finalidades, mas não no corpo humano, certo? Pois bem, uma pesquisa desenvolvida nesse laboratório com uma substância à base de vidro fez 80% de pacientes surdos voltarem a ouvir. A partir dos materiais chamados vitrocerâmicos, a equipe do professor Edgar Zanotto produziu próteses para o ouvido, ossos artificiais. Professor, qual a diferença do vitrocerâmico para o vidro normal? Pensando na estrutura atômica, na estrutura molecular, os vidros têm essa estrutura desorganizada, caótica. Os átomos estão desarranjados no espaço. Enquanto um vitrocerâmico foi um vidro, mas ele foi sujeito a um tratamento térmico e que induziu a cristalização, quer dizer, a organização da sua estrutura. Professor, e por que essas próteses, esses pequenos ossos artificiais, foram tão bem aceitos pelo organismo? Esses materiais têm a capacidade de se ligar aos ossos ou cartilagens, sem a necessidade de parafuso, ou cola ou algo dessa natureza. Em princípio, esses ossos podem substituir qualquer osso do corpo humano. Por outro lado, como a resistência mecânica deles não é muito alta, nós podemos prever a substituição de pequenos ossículos, né? Ossículos dos dedos ou da face, ou pequenos ossos poderão no futuro ser substituídos por esse material aqui. Professor, ainda falando da aplicação médica dos vitrocerâmicos, tem também esse pozinho aqui, mas que é para quem sofre daquela hipersensibilidade, né, na boca, na gengiva. Como é que ele funciona, professor? Exato. Esse material, então, quando aplicado pelo próprio paciente ou por um dentista no dente que sofre a sensibilidade, ele também preenche os túbulos da dentina e elimina totalmente e permanentemente esse problema. Professor, e o pó também tem a vantagem de ser aplicado na forma tradicional, convencional, em pasta, né? Claro, claro. Nós estamos também desenvolvendo esse produto na forma de um creme dental. Esperamos que no futuro relativamente próximo, em 1 ou 2 anos, todos esses produtos estejam no mercado já. Quer conhecer mais uma aplicação de materiais à base de vidro?
Então espere só um pouquinho.